E pronto aqui. Aqui, agora, eu vou, para descer o meu tecido aqui dentro da minha caixa, igualzinho a gente fez nessa outra parte aqui. Só que aqui eu não preciso de deixar nenhuma sobrinha. Então, agora, eu vou cortar assim, ó. Vou virar aqui, vou até colocar um pouquinho mais perto pra vocês verem. Aqui, eu preciso descer ela lá para dentro, ó. Aí, de novo, fazendo aquele montinho aqui. Não é isso que eu quero. Então, eu vou cortar dessa largura aqui, vou dar um pique aqui. Bem aqui. Ó, que daí ele já desce lá dentro da minha caixa. Só que eu não quero que ele desce com sobra aqui agora, porque ele já vai fazer o acabamento lá, ó. Aí, se eu deixar aqui, vai ficar sobrando, né? Então, eu tenho que cortar esse pedaço aqui, ó, da largura da bordinha aqui da minha caixa. Eu tenho que cortar aqui no tecido. Eu posso cortar aqui com o estilete, ou posso cortar com a tesoura também. Eu vou cortar com o estilete, que é mais prático. Vou colocar aqui o tamanho certinho da beiradinha ali e vou cortar com o estilete. Não começa lá do início, tá? Senão você vai cortar o acabamento da borda da caixa. Ó. Ó. Se você cortar do início, você vai estragar aqui. Por isso que às vezes até é melhor cortar aqui, ó. Segura aqui, pega a tesoura. É meio ruim segurar a pontinha aqui, porque no início aqui é só um pedacinho, ó. Cortar aqui, ó. Tá vendo que é a largurinha aqui da minha caixa? Então, eu vou até lá. Não vou chegar no fim, tá, gente? Não vão fazer até no fim ali e cortar errado, ó. Até lá só, tá? Agora, aqui, eu vou cortar na diagonal. Vou pegar aqui, ó. Olha. Tá vendo? Um acabamentinho aqui. Vai ficar na diagonal. Aqui, como eu cortei com estilete, não tem jeito de eu vir cortando e fazer isso. Então, eu posso fazer depois, ó. Tá? Olha, vai ficar perfeitinho aqui. A hora que você colar, às vezes você olha assim e fala, ah, não tá legal. Mas a hora que colar, vai ficar perfeitinho. Eu vou colar aqui pra gente ver. Já vou cortar aqui do outro lado também, pra agilizar. Quando a tesoura relou lá na minha caixa, ó, eu paro, que tá o tamanho certinho. Aí, vou aqui também. É só você virar a tesoura de lado e até no biquinho lá, ó. Ó. E aqui, mesma coisa, vira de lado e... ó. E agora, eu vou colar. Tecido com tecido, um pouquinho mais de cola. Aqui, vou passar o rolinho. Aí, tem que ser mais rápido aqui, porque eu passei o rolinho ali na borda. Podia ter passado aqui dentro primeiro. Aí, vou aqui dentro. Aqui. Peraí. Aqui no cantinho a gente vem com o pincel, pra não sujar todo o tecido da lateral, né? Aí, vou dar uma dica pra vocês, que eu dei lá na outra caixa que eu fiz, peraí. Agora, eu vou virar meu tecido. Colo aqui na bordinha. Nada de esticar demais. E aqui, vou descer. Primeiro, o que eu faço? Eu desço as laterais aqui, ó, pra encontrar os cantinhos bem certinho. Porque se faltar um pouquinho no meio, depois ele expande e a gente ajeita pros cantos. Mas primeiro, eu preciso fazer o cantinho, ó. Ali.
E agora, vou descer aqui, ó. Vou pegar uma espátula. Ó, eu fui pros cantinhos primeiro, porque aqui ele deu uma bauladinha. Aí é só você vir assentando, ó. Vai ajeitando, que ele assenta. Aí, gente, eu pego o pincel seco. Trabalho sempre com pincel seco quando eu tô trabalhando com a caixa, quando eu vou forrar essas partes aqui. Porque se ficar alguma sujeirinha de cola aqui, ó, eu passo o pincel seco e ele tira as sujeirinhas de cola, tá? Aqui, gente, ó, o que falta um pouquinho pra assentar aqui, bem assentadinho, depois, a hora que eu for, que eu terminar, eu pego o ferro de passar roupa e vou passar, aí ele termina de assentar. Agora, vou fazer a mesma coisa desse lado. Passo, cola, viro certinho, colei, tá bom? Olha, gente, tá prontinho. Ó, vou mostrar pra vocês, tá? Ficou umas bolinhas aqui, ó. É onde a cola acho que já tinha dado uma secadinha. Porque fazer gravando é diferente de você fazer sem gravar, que é muito mais rápido. Aqui também ficou umas bolinhas. Agora eu vou esperar ela dar uma secadinha. E com o ferro eu venho passando depois e ela fixa isso aqui, cola isso aqui tudo no lugar certinho, tá? Bom, gente, a minha caixa já secou. E agora eu vou passar o ferro aqui, aonde eu quero que ela... Assim, eu vou selar a minha caixa, tá? Ó. Aqui. Aonde tiver bem cola, ela vai selando todas as bordinhas aqui. E aqui dentro, onde ficou alguma bolha, ela vai terminar de colar. Prende um pouquinho. Aqui, gente, ó, deixa eu já mostrar pra vocês. Aqui é onde tava, tem gente que fala assim pra mim, mas quando eu forrar, onde eu vou saber onde colocar as dobradiças e o fecho, ó? Aqui já tem, ficou certinha a marca do fecho. Onde você passa o cola o tecido, ele, se tiver alguma coisa embaixo, ele vai ficar a marca. Aqui ficou marca do fecho, ó. Se eu passar aqui em cima, ó, ele destaca mais ainda.
Tá vendo ali as duas marquinhas? Esse aqui não tem dobradiça, porque essa caixa é daquelas que tinha dobradiça aqui na lateral. Mas eu não vou colocar dobradiça da lateral, porque eu não gosto. Tem que tomar cuidado com o ferro sujo, tá, gente? Porque às vezes ele vai sujando e aí suja o seu tecido da sua caixa. Aqui, ó, nas laterais, aonde o tecido foi colado, cortado, ele tava cortado essa parte de cima, né? O acabamento era de lá pra cá. Então, aqui onde ele ficou o corte, eu passo assim. E aqui também. Ó, gente, a marca da emendinha ficou bem pouquinho aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tem gente que se incomoda com essa emenda aqui, eu não me incomodo, não. Uma passadinha aqui embaixo também. E aqui tá pronta. Tem... Prontinha a caixa. Olha. Prontinha. Só colocar o fundo agora. Gente, quero dar uma dica aqui, tá? Tô passando todos os pulos do gato aí pra vocês, tá? Quando você vai forrar uma caixa assim, inteira, se ela for listrada, a listra aqui vai ficar em pé e aqui vai ficar deitada. Então, tem que prestar atenção nisso. Se for uma estampa, aqui a estampa vai ficar de um jeito e aqui ela vai ficar do outro. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, que se você não gostar disso, não dá pra fazer esse tipo de forração, tá? Esse aqui, ó, é um tecido, aquele falso linho. Então, ó, aqui dá pra gente ver que a trama dele tá em pezinha. E aqui, ó, ela tá deitada. Então, não dá muita diferença, porque não é uma estampa que vai dar muita diferença, né? Mas se você for olhar bem, você percebe. Então, por isso tem que tomar bastante cuidado na hora da escolha do tecido. Agora eu vou fazer o papel daqui e já mostro pra vocês. Bom, gente, a parte aqui do fundo, eu peguei um papel que eu tenho aqui, um papel... Esse aqui acho que é uns 160 gramas, por aí. Pode ser sulfite, pode ser cartolina, o que você tiver. Aí, o importante aqui é a medida aqui de dentro. Então, assim, eu vou medir dentro da minha caixa, ó. Aqui dentro da minha caixa tem 19,5 mais 19,75. Ó, desse lado aqui tá certinho, 19,75. Agora, vamos ver esse lado. Esse aqui tá igual. Às vezes, ela tem diferença, sabe? Que não é aquele tamanho perfeitinho. Aqui tem 25,75. E aqui tem um pouquinho mais do que 25,75. Então, na hora de cortar o papel, ele vai dar um pouquinho de diferença. Então, eu vou cortar aqui no 19,5. 19,5 mais 25, ó. Essa régua aqui, ela é boa porque ela tem o tipo 7,25, 7,5, 7,75, 8. Por isso que ela é boa. Aí, eu vou medir aqui. 19,75. Vou cortar a altura. Aí, eu marco com lápis 19,75. E aqui também. Aí, já corto. Gente, eu gosto de estilete, tá? Eu não sou fã de guilhotina, não deu muito certo guilhotina pra mim, não. Eu gosto do estilete mesmo, tô acostumada com ele há muito tempo, então guilhotina pra mim não faz diferença. 25,5, 25,75, é um pouquinho mais ainda do que 25,75. Eu vou cortar com 26 e vou mostrar aqui pra vocês. Ó, 26... Porque um lado da caixa, nossa, essa coisa tá um horror. Um lado da caixa tá um pouquinho maior. Então, eu vou cortar com 26.
Porque o nosso papel também, ele não pode ficar exatamente do tamanho da caixa. Ele tem que ficar um pouquinho menor pra hora que o tecido virar. Quando você colar o tecido e virar ele, ela vai ficar maior, daí não vai entrar dentro da sua caixa. Aí tá aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí aqui, como eu deixei 26, ele tá um pouquinho maior, né? O que que eu faço? Pego a dobradeira e vou aqui, passo aqui, ó. Vai ficar marcado. Se você quiser fazer isso também nas laterais, é tipo assim, aqui tinha 19,75. Era só ter cortado com 20, aqui 25,75, era ter cortado com 26, igual eu cortei. Aí eu faço a marca aqui. E tiro aqui, ó, onde ficou a marca. Já ficou marcado onde eu tenho que tirar. Agora ela vai dar certinho lá dentro. Só que eu vou ter que diminuir um pouquinho. Porque se eu forrar esse papel com tecido e virar as bordas dele aqui pra dentro, pra baixo dele, o que que vai acontecer? Ele vai aumentar um pouquinho de tecido aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Ela não vai entrar certinha dentro da minha caixa. Ela vai ficar com aquelas bordinhas sobrando, que é o que todo mundo odeia, né? Ninguém quer isso. Então, eu vou tirar um pouquinho de cada lado. Vou cortar um pouquinho aqui. Ó, um fininho só. Ó. E aqui também a mesma coisa. E pronto. Agora eu vou forrar pra poder colar lá dentro da minha caixa. Bom, gente, como meu papel já tá cortado, agora eu vou colar ele. Agora eu vou refilar o meu tecido aqui. Vou deixar 1,5 centímetros. Vou dar uma passadinha aqui com ferro. Eu vou puxar agora bem aqui pra dentro o tecido. Vou cortar os cantinhos aqui, ó. Agora aqui é só fechar. Pronto. Vou dar mais uma passadinha nele. E agora vamos ver se ele cabe dentro da nossa caixa, né? Se deu certinho mesmo. Aqui a caixa. Vamos lá. Certinho no fundo da nossa caixa, ó. E agora, vou colar. Aqui, eu vou passar cola no fundo da caixa, pra não relar
nas bordas aqui pra não manchar de cola. E vou passar no papel. Vou passar nas bordas. Pronto. E vamos colocar dentro da caixa. Dá uma dobradinha aqui para não sujar. Vamos lá. Vai colando, sempre empurrando para as bordas, que se tiver alguma falhinha, o papel acaba chegando lá nos cantos que a gente quer. Ó, ficou certinho no fundo. Não deu defeito. E agora eu vou pra tampa.